Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre a origem dos elementos químicos no universo. Então, a tabela periódica, por que estudar os elementos químicos, né? No meu trabalho de pesquisa, né, junto com meus estudantes, com os meus colaboradores, a gente busca entender como os elementos químicos se formaram no universo. É uma grande inquietação para mim, né? E quando eu cheguei na universidade em 2014, eu me dei conta de que essa história sobre a origem dos elementos químicos não chegava às escolas, nem ao público geral. Então, por que esconder de professores, de estudantes, né, inclusive de estudantes dos cursos de química de graduação, essa história? Então, a tabela periódica, eu quero que vocês olhem, a partir de hoje, para a tabela periódica de um outro jeito, que vocês enxerguem ali não só química, mas também história e filosofia da ciência, aspectos de física atômica e molecular, a mecânica quântica, física de partículas e também a astrofísica. Então, no final dessa conversa, vocês vão ver que todos esses campos da ciência estão presentes na tabela periódica. Também quero lembrar que 2019 foi o ano internacional, né, da tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica, ela é, de fato, né, ela resume, ela é um mapa dos tijolos, entre aspas, fundamentais da matéria, está muito ligada a diferentes cientistas. Dmitry Mendeleev é o famoso, porque ele consegue organizar esses elementos de diferentes maneiras e consegue fazer previsões, então ele entrou para a história da ciência. Mas antes de Mendeleev, muita gente, tem muito trabalho, como sempre, né? A ciência é um trabalho coletivo. Mas o fato é que essa tabela periódica de Mendeleev, ela traz ali as propriedades físicas e químicas dos elementos. E ele tenta mostrar essa função, uma função periódica da massa. Há também um artigo meu com a professora Neuza, onde a gente traz um jogo para trabalhar a tabela periódica. Sugiro também que vocês tenham acesso a esse artigo, eu posso mandar depois a referência, joguem entre vocês, né, que vai ser interessante, né, e a gente faz o jogo todo em torno da tabela periódica de Mendeleev, fazendo um contraponto com a tabela periódica atual, e com isso discutir física, astrofísica, conceitos de história e filosofia da ciência. Então, em 1869, Mendeleev tem ali a tabela periódica com cerca de 60 elementos químicos, que são esses que eu mostro para vocês. Vocês estão vendo ali alguns buracos, algumas interrogações. Então, esses buracos eram o que Mendeleev previa existir com base nas características dos elementos que ele tinha organizado. E isso mostra um pouco de como a gente trabalha em ciência, né, da metodologia, quais são a maneira como a gente vai organizando, classificando, fazendo previsões. Então, esse aspecto histórico é muito interessante. A tabela periódica é do século XIX, né? Vocês viram ali, 1869, a tabela periódica de Mendeleev. O elétron, para falar em átomos, a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente pensa é prótons, nêutrons, elétrons, na nossa perspectiva hoje, moderna, contemporânea, né? Mas se a gente olhar bem, prestar muita atenção, o elétron foi descoberto em 1897, ontem. Em 1905, Albert Einstein, o mesmo, né, Albert Einstein, que a gente conhece bem, propôs a existência do fóton, ou seja, o fóton é uma partícula, né, que está associada ao campo eletromagnético, à luz, à radiação eletromagnética. Em 1913, esse físico inglês, Henry, né, define que o número de prótons, né, e não a massa atômica, como Mendeleev pensava, é que determina a característica genética dos elementos químicos da tabela periódica. Então, 1913 é ontem. Claro que muitos de vocês que estão aqui na sala nasceram ontem, né? Ontem, 2000, sei lá, 2010, né? Muitos de vocês até um pouco mais, não muito longe daí, né? Então, 1913 para a história da ciência, 1905, 1913 para a história da ciência, ontem. Né? Então, a gente está avançando. O núcleo do átomo, descoberto, entre aspas, em 1919, né? Nos anos 30 é que a gente tem ali o Wolfgang, o Pauling, que faz a previsão da existência do neutrino do elétron, que é uma outra, a gente pode falar um pouco depois dessas partículas. Então, vocês estão vendo que essa história dos elementos químicos é uma história recente também, né? É uma história que vem de muito tempo, mas que a gente, até ontem, praticamente, a gente não tinha, assim, não tinha ainda entendido, né, ou descrito com riqueza de detalhes alguns dos elementos mais importantes para pensarmos a estrutura atômica. Em 1932 aparece o nêutron na história, né? E em 1964, os quarks, que são as partículas constituintes dos prótons e nêutrons. Então, quando a gente olha para o átomo,
o átomo é composto de prótons, nêutrons, elétrons, mas os prótons e os nêutrons são constituídos por partículas ainda mais fundamentais, que a gente chama de quarks. Então, toda essa história é uma história muito recente, né? E tudo isso, essa busca pelo entendimento do que são os elementos químicos, está muito ligada ao surgimento da astrofísica, porque a principal diferença entre astronomia e astrofísica, a astrofísica faz parte da astronomia, é um ramo da astronomia. Mas a gente integra ao longo do tempo, a gente poderia dizer que até mais ou menos até o século XVII, astrologia e astronomia eram a mesma coisa. Século XVII separa, astronomia passa a ser ciência, astrologia pseudociência. Século XIX, virada, né, do século XIX para o século XX, surge a astrofísica. Então, a astrofísica vai ser uma compreensão, uma junção da astronomia com a física, fortemente, né? Então, a astronomia, até o surgimento da astrofísica, ela está preocupada em descrever a posição dos objetos. Como é que os objetos variam, essa posição varia com o tempo. É uma descrição mais geométrica, cinemática desses objetos. Agora, quando a gente começa a perguntar de que é composto os objetos, de que é composto o Sol, os planetas, como os objetos se formaram, quando a gente começa a fazer essas perguntas, surge a astrofísica, né? Então, a astrofísica ela é um evento mais recente da história da ciência, né? Então, a astrofísica surge no contexto da espectroscopia, do desenvolvimento da espectroscopia, que é uma das metodologias mais importantes da astronomia hoje, que nos ajuda a compreender quase tudo que a gente observa, e a descrição dos elementos químicos, da composição química da atmosfera de estrelas, de ambientes diferentes da astrofísica, passa pela espectroscopia. Que a espectroscopia está muito relacionada com, por exemplo, o arco-íris, né? Quando a luz cruza as partículas suspensas na atmosfera, essa luz é dispersa em diferentes cores, e aquelas cores estão associadas a frequências, né? A energia, a temperaturas do visível, de uma pequena faixa do espectro eletromagnético, que é muito mais amplo do que o visível, né? A gente tem uma faixa no raio gama, ultravioleta, raio-x, ondas de rádio. Então a gente tem uma ultravioleta, né? A gente tem assim, uma faixa muito ampla. No visível é isso que a gente vê. Então essas cores estão associadas a frequências, temperaturas, energia. E o nosso objetivo na astrofísica estelar, para quem trabalha sobretudo com abundâncias químicas, é determinar a quantidade desses elementos químicos nas atmosferas das estrelas. No meu caso, eu trabalho com estrelas frias. Estrelas frias quer dizer que a atmosfera delas é da ordem de 3.000, aproximadamente 3.000 graus Celsius, né? Então, frias em relação ao Sol. O Sol é da ordem de 5.000 e pouco, né? 5.780 Kelvin, vamos aproximar aí para facilitar a conta, 6.000 graus Celsius, um pouco menos do que isso, né? Então, a gente vai ter a espectroscopia impulsionando o surgimento da astrofísica. E as mulheres, né, um papel fundamental das mulheres na descrição dos espectros estelares. Entre 1885 e 1927, essas mulheres, algumas delas, que estão aqui representadas, ficaram famosas, conhecidas como as mulheres computadores do Observatório de Harvard, né? Então, o Observatório de Harvard empregou mais de 80 mulheres para estudar os espectros das estrelas, ou seja, a radiografia em termos de energia e comprimento de onda de diferentes estrelas. Então, se tinha uma biblioteca de espectros, mas a gente não conseguia entender o que aqueles espectros queriam nos dizer. Então, essas mulheres foram fundamentais para a sistematização desses espectros e para a interpretação física deles. Cecilia Payne, essa astrofísica famosa, que muita gente não fala dela, mas a tese de doutorado dela, de 1925, por ali, é uma das teses mais importantes da astrofísica. Ela é tão importante para a astronomia quanto é Marie Curie para a física, né? Mas a gente não fala muito da Cecilia Payne, deveriam falar mais dela. E o que ela faz? Ela consegue interpretar aquela grande quantidade de espectros que essas mulheres do Observatório de Harvard tinham em mãos, né? E tentavam sistematizar, buscar uma lógica para eles, uma organização. Então, Cecilia Payne, ela interpreta que aqueles diferentes tipos espectrais deveriam estar associados com temperatura, com a composição química da atmosfera dessas estrelas.
E aí, para colocar também no contexto histórico, o primeiro artigo que traz detalhes da fusão desses elementos químicos, de como é que esses elementos químicos são formados no universo, é de 1957, ontem mesmo, né? Um paper, um artigo famoso, conhecido como B2FH. O texto está em inglês, mas o B2 ali, o B é por conta do sobrenome dos dois primeiros autores. O F e o H, os sobrenomes dos dois últimos autores, que são esses que estão aí. E a Margaret, ela viveu até ano passado. Ela viveu 100 anos. Ela completou 100 anos e morreu, nos deixou. Né? Mas foi a última a nos deixar. Então, esse artigo é um artigo famoso na astrofísica, que traz a síntese de como os elementos químicos são formados nas estrelas. Então, aqui está a imagem para vocês do resumo do que é a espectroscopia, a dispersão da luz em diferentes faixas, em diferentes cores, comprimentos de onda, né, frequências da luz, né, da onda eletromagnética. E aí também uma coisa importante para dizer para vocês é que com essa nova maneira de interpretar, né, o que a gente observa, e sobretudo interpretar a atmosfera do Sol, né, isso traz para a gente uma outra mudança de paradigma, porque até mais ou menos 1800 e pouco, ali, 1835, o Auguste Comte dizia que jamais a gente poderia conhecer a composição química dos objetos, porque o Auguste Comte era muito positivista. Positivista é uma corrente de pensamento que diz assim que para ser ciência nós temos que ter um experimento. Então, para o Auguste Comte era impossível saber qual é a composição química das estrelas ou de outros objetos astrofísicos, porque esses objetos estão muito longe de nós. Então, a gente não poderia pegar um pedaço da estrela, trazer para o laboratório, fazer as medidas que a gente faz. Né? Mas ele não contava com a astúcia do que viria. Né? Então, a astrofísica muda muito esse paradigma. E a gente analisa, claro, a gente não precisa ir na estrela, mas a gente tem a luz das estrelas. Então, a astrofísica é, sobretudo, a interação da luz, da onda eletromagnética com a matéria, os átomos da tabela periódica. Claro que a astrofísica tem outras maneiras de estudar, né, de estudar os seus objetos principais de pesquisa, mas essa é a principal, é a interação da luz com a matéria. E quando a gente interage luz com matéria, nós temos basicamente 3 tipos de espectros eletromagnéticos que está ali resumido para nós por meio do que a gente chama de leis de Kirchhoff. Não, e vocês depois também podem ir atrás, ler um pouquinho mais, procurar saber mais. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Essa é a cara dos espectros. Então vocês vão ver que o espectro do contínuo está lá, a cara dele. O espectro de emissão, então vocês estão vendo umas linhas para cima, e aí tem lá, cada linha tem uma cor, né? Vermelha, amarela, verde, azul. Então isso aí quer dizer para a gente energia, né? O fluxo é energia em função do comprimento de onda. E aí, em cada uma dessas linhas, um elemento químico em particular. Ou a gente tem um espectro em absorção. Então, vocês estão vendo que o espectro de absorção são linhas escuras, e as linhas estão para baixo. Esses espectros são como assinaturas digitais químicas. É como se cada elemento químico tivesse uma assinatura que é única dele, né? E assim, vai como o nosso dedo, como a nossa impressão digital. E aí, dependendo da física, das características da atmosfera, se é uma atmosfera muito fria, eu vou ter um espectro em absorção. Se é uma atmosfera muito quente, eu vou ter um espectro em emissão. Porque quanto mais quente, agita os átomos ali, né, agita os elétrons, e aí a produção, a formação dessas linhas vai estar associada à maneira como esses elétrons saltam de um nível para o outro na estrutura, né, atômica. Então, assim, é para a gente entender um pouco os princípios que estão por trás. Então, aqui está um exemplo. A primeira faixa é uma estrela. A gente foi lá no telescópio, observou, está lá a estrela, vários elementos químicos, linhas atômicas. Vocês estão vendo, linha da esquerda para a direita, linhas de hidrogênio, diferentes linhas de hidrogênio, magnésio, cálcio, outra linha de hidrogênio. Isso é o que a gente observa na estrela. Quando a gente compara na Terra o espectro de um átomo de hidrogênio, a gente sabe que aquela linha escura mais à direita é H-alfa, a linha de hidrogênio alfa, né, em torno do comprimento de onda que vocês estão vendo ali embaixo. Se a gente olha o espectro do cálcio, então você já sabe que essas linhas escuras são linhas de cálcio. Aí eu busco no espectro da estrela essas linhas que eu sei que são linhas de cálcio, que são únicas naquele comprimento de onda específico. Esse é o trabalho do espectroscopista, é observar a atmosfera de diferentes estrelas,
comparar essa atmosfera com os espectros dos elementos que a gente tem. E a gente vai conseguir identificar, claro, não é tão simples aqui, né, que eu estou simplificando tudo, mas nós temos vários problemas sobre os parâmetros atômicos, moleculares, né, dessas linhas, né, para poder reproduzir o espectro em laboratório, no nosso computador, a gente tem que entender a física que está por trás, qual é a química, enfim. Mas esse é o nosso trabalho, esse é o barato do nosso trabalho. Toda essa história que eu estou contando para vocês, ela começa no Big Bang. O universo se forma na teoria padrão, né? Porque pode mudar tudo, mas na nossa teoria padrão, hoje o universo se forma 13,8 bilhões de anos atrás, num evento, numa singularidade que a gente chama de Big Bang. Então, o que tinha no Big Bang? No Big Bang tinha fótons, onda eletromagnética de altas energias, que a gente chama de fótons de raio gama. Por quê? Porque o universo era denso, quente, então, como é muito quente, quanto maior a temperatura, maior a energia, então vai chegar, assim, essa energia vai proporcionar a existência de fótons de altíssima, né, energia, que a gente chama de fótons de raio gama. Esses fótons, por conta do ambiente que é muito denso, vão se encontrar o tempo inteiro. E do encontro desses fótons, vamos produzir partículas. Vamos produzir o elétron. Mas toda vez que o elétron se forma também o antielétron, que é a antipartícula, né? Partícula e antipartícula. Vai ter a mesma propriedade, a antipartícula vai ter a mesma propriedade da partícula, mas vai ter carga oposta à partícula. Então, nos primeiros momentos de vida do universo, esses encontros são muito frequentes. Fótons de altas energias se encontram, formando partícula e antipartícula. E toda vez que a partícula encontrar a antipartícula, ela vai se aniquilar, tchau, vai embora, mas vai produzir fótons de raio gama. E isso vai ser muito frequente nos primeiros momentos de vida do universo, né? E a gente consegue entender que isso funciona porque a gente também tem hoje os aceleradores de partícula. E esses processos de criação e aniquilação de partículas são verificados nesses aceleradores, nesses laboratórios que a gente tem. Então, para nós aqui hoje, nós vamos chamar de nucleossíntese. Aqui nós vamos focar em somente duas maneiras de fazer a nucleossíntese. O que é nucleossíntese? Uma palavra técnica para explicar como os elementos químicos são formados. Então, nós vamos ter dois mecanismos principais hoje aqui. Tem mais. Mas para essa conversa de hoje, dois mecanismos. A nucleossíntese primordial, que quer dizer o quê? Explicar quais são, de fato, os primeiros elementos que se formam depois do Big Bang. Então, a gente chama isso de nucleossíntese primordial, que leva entre 3 e 5 minutos depois do Big Bang, que vai formar hidrogênio e hélio, sobretudo, e um pouco do lítio. Então, hidrogênio, hélio e um pouco do lítio, se vocês olharem a tabela periódica, a sequência, hidrogênio, hélio e lítio. Então, hidrogênio, hélio e um pouco do lítio vão se formar 3 minutos, entre 3 a 5 minutos depois do Big Bang. Depois disso, o universo não consegue formar elementos mais pesados, porque o universo, quando se forma, ele se expande. Quando ele se expande, ele se resfria. 3 minutos depois, a temperatura já baixou muito para permitir que elementos químicos mais pesados do que o lítio se formem. A gente não vai formar. Todos os outros elementos só vão ser formados anos depois, quando as primeiras estrelas aparecem. E essas estrelas é que vão ter no coração delas, no núcleo delas, temperatura, energia suficiente para formar elementos químicos mais pesados do que o lítio. Então, o Sol, por exemplo, agora está convertendo hidrogênio em hélio. Ele está lá há 4,5 bilhões de anos transformando hidrogênio em hélio. Vai passar mais 4,5 bilhões de anos convertendo hidrogênio em hélio. Acabou o hidrogênio no centro, porque tudo é no núcleo. Acabou o hidrogênio no núcleo, então beleza, vamos para o próximo elemento, hélio. O hidrogênio que estava no centro vai mais para fora e o hélio no centro começa a ser processado. Acabou o hélio no centro, o hidrogênio que estava ali fora vai mais para fora, o hélio que estava ali no centro vai um pouquinho mais para fora e dentro o carbono. Esse processo de queima, de transformação de um elemento químico em outro, vai depender muito da massa inicial da estrela. Se uma estrela nasceu entre 0,08 massas do Sol até 8, 10 vezes a massa do Sol, ela vai ter um caminho para produzir os elementos. Se a estrela já nasceu acima de 10 vezes a massa do Sol, ela vai ter outro caminho de produção de elementos. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Então, agora é só para dizer que existem dois mecanismos. A nucleossíntese primordial, formada nos primeiros minutos depois do Big Bang, e a nucleossíntese estelar, que vai acontecer milhões de anos depois, né, no interior das estrelas. São os mecanismos principais para produzir esses elementos.
Mas o fato é que quando a gente olha para a tabela periódica, olha isso aqui. O que está dizendo aqui para a gente? Física de partículas. Vocês nunca viram, imagina, física de partículas, né? Talvez no clube sim, mas eu digo no currículo, né? Primeiro ano, não viram. Mas vocês já viram o átomo, vocês já viram que o átomo é composto de um núcleo, que lá no núcleo tem prótons e nêutrons, que ao redor do núcleo temos elétrons, não em órbitas clássicas, mas, enfim, numa probabilidade de encontrar em torno, né, girando ali em torno do núcleo. Os prótons e os nêutrons a gente chama de bárion, por isso que a gente fala de matéria bariônica. A matéria bariônica é a matéria composta de prótons e nêutrons, é a matéria luminosa, a matéria da tabela periódica, que vai levar a hadrons, que vai nos levar aos quarks. Olha lá os quarks. Os quarks, lembram? Prótons e nêutrons são constituídos de quarks. E quarks, junto com os leptons, então leptons é como a gente chama os elétrons. Então, quarks e elétrons, né? Quarks, prótons, nêutrons. Leptons, elétrons. Tudo isso forma uma família de partículas que a gente chama de férmions. Por quê? Porque vão obedecer ao princípio de Paulo. Lembra do princípio de Paulo? Então, senão, né? Vão lembrando aí o que é o princípio de Paulo. Depois vocês vão me dizer. Então, essas partículas férmions, elas obedecem ao princípio de Paulo. E a gente chama essas partículas de partículas constituintes, porque elas vão constituir a matéria. Já do lado de cá, nós temos outras partículas. Essas partículas são os bósons. Provavelmente vocês ouviram falar do bóson de Higgs. Exatamente, o bóson de Higgs. Os bósons, bósons e férmions. Então, o que são os férmions? Eles obedecem ao princípio de Paulo. E os bósons não obedecem ao princípio de Paulo. Os bósons vão formar o que a gente chama de partículas mediadoras. As partículas mediadoras vão estar associadas com o campo gravitacional, com o campo eletromagnético, com o campo de força fraca e com o campo de força forte. Então, cada um desses campos de força tem uma partícula associada. Então, o campo de força gravitacional tem uma partícula chamada graviton, associada a ela, que a gente ainda não identificou. É um dos grandes problemas da física. O fóton é uma partícula associada ao campo eletromagnético. Toda vez que eu tiver luz, onda eletromagnética, eu tenho que ter fótons associadas. Z e W ali são as partículas associadas a um campo de força fraca. O que é a força fraca? Vamos pensar. E o GLU é a partícula associada ao campo de força forte. Fótons, onda eletromagnética, você já sabe. Todo mundo já botou o dedo na tomada, todo mundo já sabe como é que o campo magnético funciona. Todo mundo já fez, já brincou, já passou o pente no cabelo, já fez brincadeiras com eletrostática, né? Então todo mundo aqui conhece certamente, né, o campo gravitacional, a gravidade, o campo eletromagnético, todo mundo é comum. O que é mais difícil para nós é percebermos o campo de força forte e o campo de força fraca. O campo de força forte, ele vai atuar no núcleo do átomo. Olha lá o átomo. Núcleo, átomo. Lá no núcleo, o que tem? Prótons e nêutrons. Qual é a carga de prótons? Carga positiva. Qual é a carga de nêutron? Sem carga. Então, lá no núcleo, tem prótons e nêutrons. Se as cargas são positivas, o que diz a força eletromagnética? Cargas com o mesmo sinal, o que acontece com cargas com o mesmo sinal? A gente não poderia ter um núcleo estável. O que faz o núcleo ficar estável? É o fato de que lá dentro do núcleo tem um outro campo que a gente chama de campo de força forte. Então, é esse campo de força forte que mantém os prótons unidos, porque eles querem ir embora. Né? Então, assim, para a gente entender isso. E o campo de força fraca vai dizer para a gente como é que, por exemplo, o nêutron decai. Que os nêutrons decaem. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Então, para vocês entenderem que as partículas mediadoras e as partículas constituintes que formam física de partículas, elas nos explicam as diferentes interações da natureza. A física. Não há física sem pensarmos, né, as 4 interações fundamentais. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. E tudo isso está associado com o Big Bang, porque lá no Big Bang está todo mundo junto. E à medida que o universo vai se expandindo, essas forças vão se separando. Essa é a ideia. No bom resumo, lá no livro tem tudo em detalhes, vocês vão poder acompanhar. Então, essa ciência, ela é muito baseada, porque a gente sabe que é assim. Eu mostrei para vocês no contexto histórico. Então, a gente sabe, por teoria, por observação, né, por previsão, que é assim que funciona a ciência. Então, as perguntas fundamentais que a gente quer fazer quando olha para a tabela periódica é: de que é feita a matéria? Como é que os elementos químicos foram formados? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Porque, primeiro,
A tabela periódica nos dá uma motivação tecnológica. Todo mundo tem celular. E no celular a gente tem ali vários elementos químicos. Dois, os elementos químicos estão por aí. Né? O cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o oxigênio que a gente respira, o oxigênio que está na água, H2O, o nitrogênio, o próprio hidrogênio da água, o silício das paredes, o flúor da nossa pasta de dente, né? O ouro, que a gente gosta tanto. Então, os elementos estão por aí, eles são os tijolos fundamentais da matéria, por isso também nós queremos entender esses elementos. Além disso, os elementos químicos estão presentes na vida. Não há vida sem os chomps, como a gente chama. Chomps, C-H-O-N-P-S, chomps. Ou seja, o S de enxofre, né, no inglês. Então a gente vai ter, como é que se diz? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e outros elementos que também são importantes. Mas o oxigênio, 65%, ele vai contribuir para a vida. E se a gente lembrar que o oxigênio está na água, o hidrogênio também está ali presente, 9,5% de contribuição. Então, o hidrogênio e o oxigênio formam a água. E a água constitui o nosso corpo, né, em grandes proporções. A água é um lugar interessante para buscar vida. Então a gente tem que entender. Além disso, a gente sabe hoje, pela cosmologia moderna e contemporânea, que o universo é composto por 95% de algo que a gente não sabe o que é. Matéria escura e energia escura. Os 5% que a gente entende, com várias ressalvas, está na tabela periódica. É o que a gente chama de matéria bariônica, ou matéria luminosa. E vocês já sabem que matéria bariônica está associada a bárions, prótons e nêutrons, que é o que a gente chama de bárions, né? E essa história está ali resumida. 13,8 bilhões de anos atrás, à esquerda, essa luz aí representa o Big Bang. E desde então o universo se expande, se resfria com o tempo. À medida que o universo se expande e se resfria com o tempo, a temperatura vai baixando. Então, olha lá. Nos primeiros momentos, a temperatura é 10 elevado a 32 Kelvin. À medida que o universo se expande, a temperatura já baixou hoje e está em torno de 3 Kelvin, 13,8 bilhões de anos depois. E nesse processo, estrelas, galáxias, planetas, nós, né, estamos aqui. E nós estamos aqui para contar ou tentar entender essa história. Então, o fato é que as galáxias, e aí é uma foto profunda do Hubble, as galáxias têm diferentes morfologias, cores. Essas cores e essas morfologias, nós temos várias perguntas que a gente não entende. As galáxias também são sociáveis, elas gostam de ficar juntas, mas a gente quer entender a química dessas galáxias também. A gente quer entender a química das estrelas que constituem essas galáxias. E entre essas bilhões de galáxias, a nossa própria galáxia, que é a galáxia que a gente melhor entende, assim, do ponto de vista químico. A gente consegue estudar o bojo, a parte central da galáxia, a gente estuda estrelas e outros traçadores do disco, que é essa parte dos braços da galáxia, e a gente também estuda estrelas do halo da galáxia, que é uma componente esferoidal que está mais, né, que vai permear tudo isso para uma região muito maior. Então, assim, a nossa galáxia é a galáxia que a gente melhor entende do ponto de vista químico, que a gente pode estudar em detalhes. O nosso Sol é só uma entre bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia. E o nosso Sol, vou dizer para vocês, é complexa a atmosfera dele. E é a estrela que a gente melhor conhece. Então, para vocês perceberem que não é tão trivial assim, né? Não é tão trivial, mas a gente é curioso, e a gente quer entender mais e mais como tudo isso se formou. Além disso, lá no filme inicial que eu mostrei para vocês, vocês viram que a mesma nuvem molecular que dá origem ao Sol é a nuvem que vai dar origem aos planetas. O que não foi usado dessa nuvem molecular, que é formada por poeira, por gás e poeira, sobretudo, e esse gás quem é? Hidrogênio, né? Muito hidrogênio, que é a matéria primordial. Então, essa matéria que não foi usada para formar o Sol vai formar os planetas. Então, qual é a conexão química que há entre os elementos químicos que a gente encontra na atmosfera do Sol e os elementos químicos que compõem, que constituem os planetas? Os planetas telúricos, os planetas terrestres, são distintos dos planetas, por exemplo, jovianos, como a gente chama, né? Do tipo de Júpiter, os gigantes. Eles são distintos quimicamente. Então, essa química, a gente está buscando respostas, a gente está buscando conexões. E a gente estuda cometas, a gente vai estudar asteroides para poder fechar. Vamos estudar os meteoritos para poder fechar a conta do ponto de vista químico. Então, as estrelas nascem, vivem e morrem. Todas as estrelas nascem de uma nuvem molecular, que está ali no meio representada. Do lado esquerdo, é como as estrelas de baixa massa, de até 10 vezes massa do Sol,
evolui até morrer. Então, as estrelas nascem, vivem, elas não namoram e morrem. Então, as de baixa massa vão seguir esse caminho. Vão virar ali uma anã negra, anã branca, anã negra. Então, todas as estrelas que nasceram isoladas, assim, que não estão ligadas gravitacionalmente a uma outra estrela, formando um sistema binário, elas vão seguir esse percurso. Vão transformar hidrogênio em hélio, depois do hélio vão chegar no máximo carbono, nitrogênio, oxigênio, dependendo da massa, no centro, e morrem tranquilamente, sem barulho. As estrelas de até 8, 10 vezes a massa do Sol, que não estão no sistema binário, elas não vão explodir. Elas vão morrer tranquilamente. E à medida que elas vão morrendo, elas vão devolvendo o material químico que está lá dentro da estrela, elas vão devolvendo ao meio interestelar. Quando elas morrem, quando elas atingem ali, né, esse caminho cadavérico, elas já jogaram tudo ali. Já virou, no caso dessas, um diamante, porque vai ter carbono ali, nitrogênio, um pouco de oxigênio. Já do lado direito, são as estrelas que nasceram massivas, nasceram grandonas, elas são acima de 10 vezes a massa do Sol, são peso pesado, né? Então, essas estrelas, elas vão ter um outro comportamento. Elas vão queimar hidrogênio e hélio, hélio e carbono, só que elas vão mais além, porque elas têm massa suficiente para continuar fundindo esses elementos. Então, carbono, nitrogênio, elas vão queimar até chegar no centro, ferro. Quando chega no centro da estrela, o ferro, ela já passou por vários outros elementos químicos numa estrutura de casca de cebola. Lembra lá que eu falei no início? O hidrogênio vai para lá, o hélio vai para cá, o carbono. Então vai ser sempre uma estrutura casca de cebola, onde os elementos mais leves vão para fora e os mais pesados vão ficando no centro. Quando chega no ferro, a estrela não vai aguentar. Por quê? Porque para a estrela converter o elemento químico no outro, ela tem que liberar energia. É isso que está segurando toda aquela camada, que ela está lá no centro, tudo está funcionando no centro, e ela está segurando todo aquele peso. Se acabou a energia no centro, ela não tem como sustentar esse peso. Por quê? Porque a vida da estrela é marcada pela gravidade, que gosta de ir para o centro, ela é atrativa, e a força, né, e essa pressão térmica que vai contrária. Porque à medida que um elemento químico é transformado no outro, libera energia. Então essa pressão térmica quer ir para fora, e a gravidade, a pressão gravitacional quer ir para dentro. Então, dentro, fora, quase um funk, né? Dentro, fora. Então, assim, quando chega no ferro, não tem mais energia para isso, essa estrela vai ter que explodir. É como se fosse um prédio de não sei quantos andares e a gente detona a base do prédio. O que vai acontecer? O prédio vai desabar. Então, a explosão da estrela é isso. A estrela não aguenta mais, não tem mais como sustentar todo esse peso dessas camadas, porque lá no centro, esse equilíbrio da pressão gravitacional com a pressão térmica está, em verdade, desequilibrado. Não tem como sustentar. Quando explode, o final catastrófico, dramático dessa estrela, que a gente chama de supernova, num evento que a gente chama de supernova do tipo 2, vai produzir um buraco negro ou uma estrela de nêutron, dependendo da massa original. Se a estrela nasceu entre 10 e 25 vezes a massa do Sol, ela vai terminar a vida dela como uma estrela de nêutron. Se ela já começou a vida com massa acima de 25 vezes a massa do Sol, quando ela explodir como supernova tipo 2, ela vai produzir, né, o buraco negro. Então, as anãs brancas, estrela de nêutrons e buracos negros são restos mortais. É o cadáver de estrelas de baixa massa ou de alta massa. Né? E baixa massa aqui, eu estou falando de estrelas que, no linguajar técnico, a gente chama de baixa e intermediária. Aqui, para nós, eu estou considerando baixa tudo que está abaixo de 8, 10 vezes a massa do Sol. Toda essa descrição vai ter uma lógica matemática, vamos ter que fazer observação no telescópio, analisar a luz, olha lá a luz, né? Os espectros vão sendo, né, revelados para nós à medida que a gente vai analisando essa luz. Nós vamos precisar de observatórios gigantes, dependendo do que eu quero fazer. Se eu quero determinar alguns elementos químicos, eu vou ter que observar num telescópio de 8, 10 metros, o diâmetro do espelho, para captar essa luz que vem de objetos muito fracos, que estão muito longe, ou instrumentos bem finos que vão conseguir determinar cada uma das linhas atômicas e moleculares. Então, no final, a tabela periódica dos astrofísicos ela é composta de hidrogênio e hélio e dos metais. Para nós, tudo que não é hidrogênio e hélio, a gente chama de metal. Bem diferente da química, né? Então, ó, depois do Big Bang, nos primeiros 3 minutos, o que a gente tem na tabela periódica? Hidrogênio, hélio e um pouco de lítio.
mais fácil de estudar química, né? Que seria muito bom se as aulas de química fosse só hidrogênio, hélio e um pouco de lítio. Não é o caso, né? Mas logo, logo vai chegar. Então, nos primeiros 3 minutos depois do Big Bang, são esses elementos. A gente não vai conseguir produzir elementos mais pesados, porque, lembrem-se, a temperatura do universo já baixou muito. Não vai alcançar a temperatura mínima necessária para que hidrogênio comece a ser processado, né? E formado em hélio. A gente também sabe que esse processo de transformação de um elemento químico em outro no interior das estrelas se dá por fusão, do lado direito. Ou seja, elementos menores se juntam para formar elementos maiores. Não é fissão. Fissão está mais associada com as plantas nucleares. O que é a fissão? Eu tenho um elemento, uma coisa gigante, joga energia nesse sistema e eu vou quebrar, partilhar esse sistema em partículas menores por um processo que a gente chama de fissão. Fissão não é o que acontece no interior das estrelas. No interior das estrelas nós temos fusão. Partículas, átomos menores, né, mais leves, vão se juntando para formar os mais pesados. Então, a primeira reação nuclear em qualquer estrela, para virar estrela, tem que ter energia suficiente para que 4 átomos de hidrogênio se juntem para formar um átomo de hélio, liberando energia. É a primeira reação. Todo mundo vai ter que passar por isso. Qual é a diferença? As estrelas de baixa massa vão passar muito tempo transformando hidrogênio em hélio, como o Sol, 4,5 bilhões de anos. Preguiça total, uma massa do Sol, né? Preguiça, 4,5 bilhões de anos, o mundo vai acabando e eu estou aqui transformando meu hidrogênio em hélio. Já as estrelas de alta massa, acima de 10 vezes a massa do Sol, elas vão passar muito rápido, porque elas são muito massivas, elas têm pressa de viver, né? Então, rápido aqui quer dizer o quê? Nas estrelas de baixa massa, bilhões de anos. Olha o Sol, está lá 4,5 bilhões de anos e ainda não terminou o hidrogênio e hélio. As estrelas de alta massa vão passar milhões de anos fazendo isso, então vai ser rápido. Então, as estrelas de alta massa, elas vivem muito rápido. Elas vivem numa escala de tempo de milhões de anos. Olha aí o desequilíbrio que eu falei para vocês. A vida da estrela, ela quer sempre o equilíbrio. Todo mundo quer equilíbrio na vida, né? As estrelas também querem. Então, elas estão ali, ó, sempre a pressão térmica equilibrada com a pressão gravitacional. Ou seja, o que vai para dentro está equilibrado com o que vai para fora. Quando acaba o hidrogênio no centro, ela se desequilibra. Então, ela contrai, desequilibrou, por quê? Porque a pressão gravitacional vai ser maior para contrair, para ir para o centro. A pressão gravitacional ganha instantaneamente, mas logo ela quer buscar o equilíbrio. Então, ela se expande para buscar o equilíbrio. E essa briga de expande, contrai, expande, né? Essa briga vai ficar até que a estrela tenha massa suficiente para que os elementos químicos sejam transformados cada vez mais um em outro, né? Do mais leve para os mais pesados. Lembrando que o ferro é o limite, porque a natureza nos coloca esse limite. Então tá ali um resumo. De um lado, as estrelas de baixa massa, e do outro lado, as estrelas as estrelas de baixa massa, e à direita, as estrelas de alta massa. 8, 10 vezes a massa do Sol, como sendo o nosso limite. As estrelas de baixa massa, como eu falei, quando elas vão morrendo, elas vão produzindo até carbono, um pouco de nitrogênio, oxigênio. Para aí. Um pouco, porque muito do oxigênio vai vir também com as estrelas de alta massa. Então, a tabela periódica começa a ser povoada. Então, vocês lembrem que as estrelas de baixa massa, como elas são de baixa massa, elas vão viver bilhões de anos. Então, para formar esses elementos aí, do carbono, nitrogênio, vai envolver um processo, desde que a estrela se formou até morrer, de bilhões de anos, né? Agora, se a estrela está ligada, a estrela de baixa massa está ligada a outra estrela, olha lá, a relação muito, né, complexa. Essa daqui vai jogar massa para outra. Aquela dali, no geral, é uma anã branca, que já morreu, é um remanescente. Já morreu, mas ela está ali ainda, com ponto, alguma coisa, ponto 7, ponto 5, ponto 7 massas do Sol. E a de cá, digamos que é uma estrela gigante, sei lá, né? Então, uma estrela maior do que a de lá. Então, o que acontece? Ó? Essa estrela vai jogando matéria da de cá para de lá. E a de lá também joga para de cá, muito menos, porque ela tem menos para dar, né? Mas vai chegar um momento que a de cá não vai poder, a menor, né? A estrela que tem menor massa, ela vai alcançar 1,44 massa do Sol. Quando ela alcança esse limite, plaf, o sistema explode. A gente chama isso de supernova do tipo 1A. E nessa explosão de supernova do tipo 1A, vai ser produzido muito ferro. Carbono também vai ser produzido, mas muito ferro. O ferro do nosso sangue é produzido dessa maneira numa escala de bilhões de anos. Porque lembra que as estrelas de baixa massa levam bilhões de anos. Já uma estrela de 25 vezes a massa do Sol, olha a estrutura dela de casca de cebola. Então, olha o que está lá no centro, ferro.
porque todos os elementos químicos já foram produzidos. Quando chega no ferro, o ferro é o limite. Ela não vai conseguir produzir elementos químicos mais pesados do que o ferro, liberando energia, porque sempre tem que liberar energia. Fusão nuclear libera energia. Como ela não consegue, ela vai dizer, olha, acabou com tudo, chegamos ao fim, não tem mais como sustentar isso. Então, esse núcleo é como se o núcleo estivesse sendo implodido. Acontecem alguns processos físicos que esse núcleo se desintegra, e aí o peso, as camadas todas que estão lá, vão sentir e começam a ir para o centro, desabar. Essa é a explosão da supernova do tipo 2. Então, as estrelas de alta massa, elas vão produzir, sobretudo, até o ferro, no centro. E demais elementos, o que vai acontecer? Como é que a gente vai produzir os outros elementos? Olha aí o que acontece antes da explosão da supernova do tipo 2 e depois da explosão. Então, esse evento é um evento energético, que libera muita energia, que a gente consegue ver a explosão da supernova, né? A gente consegue ver o evento por muito tempo, porque é tão brilhante que você consegue ver. São raros, ainda bem, né? E não aconteceram no nosso quintal, porque senão seria uma catástrofe, né? Quando a estrela explode, como a supernova do tipo 2, o que é que ela produz? Muito oxigênio, numa escala de tempo de milhões de anos. O oxigênio que a gente respira, o oxigênio que está no nosso corpo, né, na água, entende? É o mesmo oxigênio. Olha o que sobra da explosão. É uma remanescente de supernova, a nebulosa do Caranguejo, que é uma imagem belíssima. E essas cores estão dizendo para a gente que o que está ali é o quê? Está brilhando muito em raio-x, porque é energético, é muita energia liberada. Só que quando essa estrela explode, ela vai jogar todos os elementos químicos que estavam no centro para o meio interestelar. Então joga ferro para lá, cobalto para cá, manganês para lá. Mas também o núcleo tinha prótons, tinha elétrons. Então os prótons e elétrons também vão, se espalham pelo meio interestelar. Só que aí o próton começa a capturar o elétron. Quando o próton captura o elétron, forma o nêutron e o neutrino. Então, daqui a pouco, esse meio interestelar vai estar cheio de nêutrons. E os elementos químicos, o ferro, o manganês, o cobalto, os elementos do pico do ferro, que são gulosos, começam a capturar os nêutrons. Então eles capturam, tem muito nêutron aqui, Groot pegou o nêutron. Só que quando eles pegam o nêutron, eles ficam mais gordos, porque lembra que o nêutron, né, ele vai tornar aquele elemento mais gordo, então ele vai se desintegrar. Então, por desintegração, a partir da captura lenta ou rápida de nêutrons em relação ao decaimento beta, os outros elementos químicos vão ser produzidos. Então, os outros elementos químicos vão ser produzidos a partir desses processos de decaimento. Então, essa é a história. E quando a gente vai para o telescópio, observa a atmosfera do Sol, olha o que a gente acha. Essa aí é a cara do espectro, a abundância ali, ó, em Y, a abundância relativa dos diferentes átomos em relação ao hidrogênio, por isso que hidrogênio é 1, e em X, o número atômico, o número de prótons. Então, vocês estão vendo que nessa escala, hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo. Depois o hélio. Por quê? Porque eles são formados no Big Bang, lá atrás, 3 minutos depois do Big Bang. Depois de hidrogênio e hélio, quem é o terceiro elemento químico mais abundante? Oxigênio, que é o elemento fundamental para nós, né? Que está na água, para a vida. Olha lá o oxigênio. O carbono também, que é tão importante, a base da vida é o carbono. Olha lá, um elemento, o quarto elemento químico mais abundante do universo. Então, o espectro do Sol, ele é, para nós, uma referência para estudar outras estrelas. E lá mais para baixo, vocês estão vendo os elementos pesados. Todos aqueles elementos depois do ferro, olha como é bem... Olha lá, o pico do ferro, 26. Pico do ferro, né? X, em X, 26. Olha lá o ferro, o pico dele. Depois do ferro, vocês estão vendo que começa a cair. Por quê? Porque esses elementos são mais raros, são mais difíceis, né? A proporção deles, olha lá, 10 a menos 8, a proporção deles em relação ao hidrogênio é muito mais rara. Então, são os elementos pesados, mais pesados do que o ferro, mas são raros porque a energia, né, assim, falta energia para fundir esses elementos. Olha a imagem que a gente observa em espectros de alta resolução, ali bem com um instrumento de qualidade. Como é que se diz? O espectro preto, a linha preta que vocês estão vendo aí em detalhes atrás, é o espectro observado. A linha vermelha, as linhas vermelhas são espectros sintéticos que a gente constrói no nosso computador, no nosso laboratório, a partir da física atômica, da física molecular, da mecânica quântica, do que a gente sabe de química. Então a gente vai tentar reproduzir os espectros dessas estrelas, que são estrelas gigantes. São estrelas, né? O Sol é uma estrela anã, essas são estrelas gigantes, são estrelas mais frias na atmosfera,
do que o Sol. E aí o nosso trabalho de pesquisa é buscar determinar qual é a quantidade de carbono nessa estrela, qual é a quantidade de ferro, qual é a quantidade de nitrogênio, né? É isso que a gente vai fazendo para diferentes estrelas. Olha esse trabalho aqui que eu fiz com os meus colaboradores alguns anos atrás, onde a gente calcula o flu. Vocês estão vendo lá embaixo, no espectro de baixo, mais ou menos 23,36 nanômetros em comprimento de onda. Vocês estão vendo o HF. Estão vendo o ruidinho? É uma linha bem fina. É a partir dessa linha que a gente determina a quantidade de flu. É o flu da pasta de dente, que a gente não consegue entender ainda como é que o flu se formou no universo. Há vários cenários possíveis. E para discriminar e poder, né, decidir qual é o melhor cenário, nós temos que obter essa abundância de flu em diferentes ambientes astrofísicos. Esse é todo o trabalho que a gente faz.